Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que realmente estejam todos bem aí. Tranquilidade, firmeza. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de resolução de exercício e discussão de questões aí de concursos, de exame de pós-graduação e demais exercícios aí de nível superior de química, ou até mesmo no nível médio, mais um pouco aprofundado. Hoje eu trouxe uma questão aqui para a gente estar tratando, dando continuidade ao nosso estudo dos gases, uma questão que foi extraída de um exame do ano passado, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, é uma questão bem recente e ela trata da difusão e da efusão de gases, conteúdos que são compreendidos pela lei de Gram, que a gente vai ver aqui, explanar aqui essa equação. Mas, então, vamos lá focar na questão, vamos ler o enunciado e vamos ver o que se pede, como que a gente pode estar resolvendo essa questão sem decoreba, de maneira a entender e agregar mais conhecimento aqui a partir da questão. Vamos lá. Aqui vem um conceito aqui. Difusão gasosa é o movimento espontâneo das partículas de um gás, no gás, de se espalharem uniformemente em meio das partículas de outro gás ou atravessarem uma parede porosa. Então, é como se você tivesse um gás, você deixou algum gás se desprender numa sala e esse gás vai misturando junto com as outras moléculas de ar, das moléculas de gás. Desculpa, moléculas de ar não, pessoal. O ar é uma mistura, né, de gases. Então, essas moléculas vão se misturar junto com as outras moléculas que compõem o ar. Então, ela está se difundindo. Semelhantemente, também a gente tem a efusão. A gente não pode confundir difusão com efusão. A efusão é a fuga de um gás para o vácuo a partir de um pequeno orifício. Ou seja, você tem, por exemplo, um recipiente contendo um determinado gás e do lado de fora você tem um vácuo, né? Então, aquele gás ele pode sair daquele recipiente e expandir para o vácuo, certo? A partir de um pequeno orifício. Então, isso é efusão. Tanto a difusão quanto a efusão vão ser tratadas pela lei de Gram. Então, vamos lá para o exercício aqui, voltando. Quando gases diferentes, A e B, estão a uma mesma temperatura para uma quantidade de matéria igual a 1 mol de gás A e 1 mol de gás B, tem-se que a massa do gás A, MA, será igual à massa molar do gás A. E a massa do gás B será igual à massa molar do gás B. Então, uma coisa bem trivial aqui, né? Se eu tenho 1 mol de um gás, qual que é a massa desse 1 mol? É a própria massa molar. Se eu tenho 1 mol de gás B, qual que é a massa que eu tenho nessa amostra de gás B? É a própria massa molar. Então, aqui, esses gases A e B, eles vão ser substituídos aqui por um gás aqui que eles vão falar que gás que é, né? Quais gases são, na verdade. Considere que, em determinadas condições de temperatura e pressão, então aqui você tem condições de temperatura e pressão determinadas, a velocidade de difusão, ou seja, a velocidade com que um gás se mistura no outro, de 1 mol de gás hidrogênio, então um dos gases aqui é o hidrogênio. Então, 1 mol de hidrogênio, seja de 28 quilômetros por minuto. Então, essa aqui é a velocidade de efusão. Pessoal, isso aqui depende da temperatura. É numa dada temperatura e pressão. Se alterar essas condições, a velocidade vai ser outra, certo? Mas não é o que trata o exercício, só para a gente estar relacionando. A gente viu que a energia cinética das moléculas está relacionada com a velocidade, obviamente, que a energia cinética é função da velocidade, que por sua vez é função da temperatura. Só para a gente estar agregando aqui mais conceitos. Então, aqui a temperatura não vai variar, a velocidade de efusão 28 km por minuto. Nessas mesmas condições, então nas mesmas condições que a gente tem para o hidrogênio, nas condições, a velocidade em quilômetros por hora de 1 mol de gás metano é de... Então veja bem, pessoal, ele deu a velocidade do hidrogênio de fusão e quer saber, nas mesmas condições que o hidrogênio se encontra, qual que vai ser a velocidade de efusão do metano. Então a gente tem dois gases, A e B. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a relação que vai dar origem à equação que a gente vai usar, que é derivada da lei de Gram. Então, de acordo com a lei de Gram aqui, a velocidade, essa velocidade, pessoal, pode ser a de efusão ou de difusão. Ela é proporcional, então essa letra aqui, proporcional ao inverso da raiz quadrada da massa molar, certo? Então, a velocidade, ela vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar, beleza, pessoal? Então, quantitativamente, a gente já pode observar que moléculas gasosas que possuem massa molares menores, ou seja, o M vai ser menor, a gente vai ter a raiz de um número tal, que vai dar um denominador
E 1 dividido por esse denominador vai dar uma coisa grande, em relação, se a gente comparar, vai dar uma velocidade grande, em relação se a gente comparar com uma massa molar de um gás com a massa molar maior. Então, moléculas gasosas com massas menores têm velocidade de difusão ou efusão maior do que moléculas gasosas de compostos que têm a massa molar maior. Então, aqui já é de se esperar, se a gente comparar hidrogênio com metano, vamos lá, massa de hidrogênio, 2 gramas por mol, massa de metano, 16 gramas por mol. Então, é de se esperar que a velocidade do hidrogênio seja bem maior, né, do que a do metano, já que o hidrogênio tem uma massa molar menor do que a do metano. Então, fazendo valer essa relação aqui, a gente consegue compreender. Só que ele não está perguntando se ela é maior ou se é menor, ele quer saber aspectos quantitativos, ele quer saber qual é a velocidade do metano. Então, a gente vai utilizar essa lei de Graham aqui para a gente chegar numa equação que relaciona a velocidade entre dois gases. Então, se eu tenho a velocidade de um gás A, ela vai ser igual a 1 dividido a velocidade de um gás A dividido por uma velocidade de um gás B, fazendo essa relação de proporcionalidade, se a gente tem a velocidade de um gás A dividido pela velocidade de um gás B, a gente pode afirmar, por essa relação de proporcionalidade, que a gente tem uma igualdade de modo que o inverso da raiz quadrada da massa molar do gás A dividido pelo inverso da raiz quadrada da massa molar do gás B. Então, a gente tem essa igualdade. Quer dizer que a velocidade do gás A dividido pela velocidade do gás B vai ser igual à razão entre o inverso da raiz quadrada da massa molar do gás A dividido pelo inverso da raiz quadrada da massa molar do gás B, certo? Então, aqui, para a gente tirar esse inverso, para a equação ficar mais fácil de trabalhar, a gente só faz a divisão entre frações aqui, né? Então, esse denominador aqui, toda essa fração do denominador, passa para cá invertida, então fica raiz quadrada de massa molar de B dividido por massa molar de A. Então, é essa relação que a gente vai usar aqui, ó. Velocidade de efusão ou de difusão do gás A dividido pela velocidade de difusão ou de efusão do gás B vai ser igual a raiz quadrada da massa molar do gás B dividido pela massa molar do gás A. Então, a partir dessa relação de proporcionalidade, a gente chega nessa igualdade. E é essa igualdade aqui agora que a gente vai utilizar para achar a velocidade, no caso aqui de difusão do metano. Bem, aqui é só para dar nome aos bois aqui, dar nome às moléculas. Eu vou considerar o gás A como o hidrogênio, por isso que eu utilizo essa setinha, A, hidrogênio, e gás B, o metano. Tanto faz, certo? Você escolhe arbitrário. Só que você tem que considerar que na hora que você colocar o A ou o B, você vai ter que colocar um sobre o outro, né? Você pode, se eu estou considerando o volume do gás hidrogênio, o volume não, desculpa, a velocidade do gás hidrogênio, o hidrogênio como A, eu vou colocar no numerador, e a velocidade do gás B, eu vou colocar no denominador. Se fosse o contrário, eu ia trocar, certo? Só para a gente relacionar. Então, aqui eu vou aplicar nessa relação os valores das massas molares, já que eu sei a massa molar do hidrogênio, que é 2 gramas por mol, e do metano, que é 16. Então, vamos lá colocar aqui. Velocidade de A. Quem que é a velocidade de A? 28 km por minuto, dividido por velocidade de B. Estou só aplicando nessa relação aqui. Então, a velocidade de A é a velocidade do hidrogênio, que já deu no exercício, 28 km por minuto, dividido pela velocidade de B. Velocidade de B é a velocidade do metano, porque eu designei B como o metano. Então, vai ser igual a raiz quadrada da massa molar do metano, que é o B, né? Qual que é a massa molar do metano? 16, dividido pela massa molar de A, que é o hidrogênio. Então, vai ficar raiz de 16 sobre 2. Então, eu repito aqui, 28 dividido por velocidade de B, que é a velocidade do metano, vai ser igual a raiz de 8. 16 dividido por 2 igual a 8. Então, agora eu rearranjo aqui, né, essa expressão de modo que eu deixo o V depois da igualdade. Então, velocidade de B vai ser igual a 28, né, dividido por raiz de 8. Então, velocidade de B é igual a 28 dividido, aqui eu vou apenas abrir essa expressão, né? Porque raiz de 8, eu não tenho condição, se a prova, provavelmente, quando a prova dá um dado assim, ela não permite o uso de calculadora. E ninguém é obrigado a saber a raiz de 8, né, de cabeça. Algumas raízes exatas a gente tem que saber. Raiz de 4, por exemplo. A gente sabe
que 8 ele é igual a 4 vezes 2. Então, aqui, nessa raiz, eu posso colocar 4 vezes 2. Raiz de 4 é 2, certo? Então, o 2 vem aqui para fora. E a raiz de 2 continua dentro aqui. Então, fica a mesma coisa. Raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2, certo? Aqui eu só tentei simplificar para me obter raiz de 2. Por que é conveniente eu achar raiz de 2? Porque o próprio exercício aqui, ele já me dá que raiz de 2 é igual a 1,2. Pessoal, esses dados aqui, geralmente joga a gente no buraco, porque nem sempre o dado fornecido a gente vai utilizar. Vocês podem ver uma questão que eu fiz lá do Instituto Federal de Minas Gerais, de Ouro Branco, que ele deu um monte de dados que a gente não precisou utilizar. Então, é ter diligência aqui. Ó. Aqui, eu usei porque fica fácil para mim transformar raiz de 8 igual a 2 raiz de 2. Então, beleza. Velocidade de B vai ser igual a 28 dividido por 2,8. Por que 2,8? 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4. 2 vezes 1,4, 2,8. Então, 28 dividido por 2,8 vai ser igual a 10. Então, a velocidade de B é igual a 10. 10 o quê? Quilômetros por minuto. Por quê? As relações, nessas relações aqui da lei de Gram, as unidades têm que ser preservadas. Se a velocidade que eu utilizei de difusão ou de efusão, no caso aqui, difusão do hidrogênio, ela está em 28 quilômetros por minuto, a velocidade, obviamente, que eu vou obter do metano também vai ser em quilômetros por minuto, pessoal. Então, aqui, ó, a pessoa já vai no calor da prova, vai lá, acha 10 km por minuto, procura aqui na questão e fala, nossa, não achei, fiz coisa errada. Aí fica quebrando a cabeça aqui para ver, tenta achar coisa onde não existe, só que o negócio está na unidade, pessoal. Sempre tomar cuidado com a unidade. Em fisicoquímica, sempre isso joga muito a gente no buraco. E talvez essa unidade que você erra, ele pode custar a sua vaga no processo que você está tentando. Aqui, ó, de cara dava para ver que não era essa, né? Que não poderia ser 10 km por minuto, porque nem está aqui. Mas tem banca que coloca, só para a gente confundir, né, visualmente, 10 km por minuto, aí coloca aqui 10 km por hora. Aí a pessoa vai lá e marca, só que aqui ainda não colocou. Então, ele está pedindo a velocidade em quilômetros por hora, deu em quilômetros por minuto. Então, é só fazer a regra de 3, né, pessoal? Se em 1 minuto ele percorre 10 quilômetros, e em 60 minutos, que corresponde a 1 hora, a gente vai ter x. Então, x é igual a 60 vezes 10. 60 vezes 10, 60 quilômetros por hora. Então, está aqui, pessoal, a resposta certa, a alternativa correta. 600 quilômetros por hora. Beleza, pessoal? Só apagar aqui que deu uma porrada. Que é 600 quilômetros por hora. Então é isso que eu queria falar para vocês, esse exercício aqui bem tranquilo. O que a gente precisaria saber aqui é a respeito da lei de Gram, né? Que ela fala que ela propõe, né, que tanto para difusão quanto para efusão, a velocidade vai ser diretamente proporcional ao inverso da raiz quadrada da massa molar de um composto, né, de um gás. Então, a partir dessa relação, a partir dessa relação de proporcionalidade, a gente consegue chegar nessa expressão aqui, que a velocidade de A dividido pela velocidade de B é igual à raiz da massa molar de B dividido pela massa molar de A. Então, se eu tenho a massa molar de um gás e a velocidade daquele gás, eu tenho condição de achar a velocidade de outro gás, desde que eu saiba a massa molar do gás, que a gente tem a tabela periódica para estar consultando, né? Não é nenhum mistério. Então, pessoal, é isso aí. Espero que o exercício tenha alguma utilidade para vocês, alguma serventia. Se vocês gostarem, interajam aí com um like, com um joinha, né? Com um gostei aí, comentários e compartilhar aí o exercício e a resolução. Os vídeos aqui são bem simples, né? Simples que eu falo, não só os conteúdos, mas assim, a maneira como eu estou gravando, talvez ainda está um pouco precária ou amadora, mas a intenção aqui é estar ajudando vocês aí que estão participando de processos, de bancas, de processos seletivos, de concursos, porque eu também estou junto com vocês aí, sempre tentando melhorar, sempre tentando elevar o nível de química, e à medida que eu vou estudando, vou compartilhando com vocês aqui também. Então, um abração,
Fiquem bem aí e até o próximo vídeo.